presença de Vossa Excelência, oferecer queixa-crime contra o vereador Helder Viana Ferreira de Almeida, brasileiro, casado, vereador, que poderá ser localizado, encontrado na Câmara de Vereadores de Maricá, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, 57, Centro, Maricá. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a presidência da mesa diretora, senhores vereadores, todos aqueles que hoje se encontram nesta plenária neste auditório. Venho por meio dele solicitar ao presidente desta Casa de Leis que lei faça constar no expediente desta o que menciona nesta carta. Gostaria de solicitar também que o secretário procurasse ler de uma forma clara, objetivando a melhor compreensão de todos aqueles que estão presentes. Peço que seja lido seu conteúdo na íntegra e que faça constar na ata da Casa Legislativa todo o seu conteúdo. Finalmente, venho por lamentar em culto pelo episódio ocorrido na sessão de 30 do 5, onde o vereador Helder Ferreira, escolhido pelo voto popular para representar e apresentar propostas e trabalhos pela nossa comunidade, neste referido dia, utilizou suas prerrogativas para contrariar o regimento interno da Casa Legislativa e tentar envergonhar membros da sociedade civil, representantes políticos da cidade que não compõem a base do governo, ao qual faz parte a grande parte da imprensa, frustrando aqueles que ainda confiam nos trabalhos do Poder Legislativo Municipal e não coadunam com a opinião e repressão deste vereador aos meios de comunicação e ao povo que cumprem o direito constitucional previsto na Lei número 2/99, de 13 de janeiro, que regula sobre a Lei de Imprensa e Constituição Federal de 1988, artigo 220, parágrafo 2º, que regula sobre o direito de liberdade de expressão de todos os cidadãos brasileiros. Apesar deste demonstrar não ser conhecedor das leis, tinha ao menos procurar se informar sobre os seus direitos e deveres, inclusive praticar e incentivar a prática de crimes ambientais, utilizando desta plenária para confundir seus pensamentos e seus feitos criminosos. Durante aproximadamente 8 minutos da sessão realizada no dia 30 de maio de 2011, quando ao cumprir o que está previsto na subseção 3, artigo 90, o presidente abriu oportunidade para as explicações pessoais dos vereadores e conforme pode ser constatado na leitura da ata oficial, um dos meios de comunicação que registrava o fato lamentável, podemos comprovar o destempero e despreparo deste referido legislador que deixou de cumprir o que está previsto no artigo 91. As explicações pessoais são destinadas à manifestação dos vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão no exercício do mandato. Contrariando o artigo 181 deste regimento, o vereador preferiu descumprir o estatuto nos parágrafos: primeiro, usar a palavra com finalidade diversa alegada para solicitar. 4. Usar linguagem imprópria. O fato se deu quando este deferiu palavras caluniosas a um cidadão que é crime e punido como tal, fazia parte do manifesto popular classificado este como safado e caloteiro, atribuindo a ele uma dívida pessoal para consigo, dizendo que o mesmo teria passado um cheque sem fundo. Por mais que este tenha tais dívidas com o nobre vereador, a Casa Legislativa e a tribuna da mesma não é o local apropriado para fazer esse tipo de cobrança pessoal, sendo para esta finalidade o Fórum da Comarca de Maricá, onde tais reivindicações deverão ser avaliadas por juízes, promotores e advogados que apresentarão suas teses e seus pareceres, transcorrendo tais informações muitas vezes sob segredo de justiça. Por qual motivo teria o novo vereador infringido o regimento e exposto a questões de fundos pessoais que não dizem respeito à pauta da reunião? Além deste, foi citado o caso do presidente do Conselho, ao qual o vereador fez duras críticas e graves acusações, quando disse que o mesmo tem uma dívida com o município e pediu anistia para fazer parte do PT. Segundo o vereador, por não ter conseguido, este agora faz parte da oposição ferrenhamente. Ao falar sobre a imprensa, o vereador foi mais genérico, citando meia dúzia de jornaleiros que fazem a oposição ao governo e ao referir-se em especial a um que fala da coluna da Coruja, ele disparou que este jornal deveria também ter a coluna do papagaio para dizer as coisas que acontecem do lado de cá, e acusou de usarem viaturas da polícia para fazer a distribuição de jornal enquanto acontecem assaltos na cidade. Quanto a esta denúncia feita pelo vereador, não se faz constar nenhuma transgressão, tendo em vista estar previsto no artigo 74, parágrafo 32 do regimento interno desta Casa, dispor sobre a sua organização, funcionamento e polícia. No entanto, quanto à acusação do político que se demonstra muito preocupado com a segurança dos moradores da nossa cidade, oriento que seja mais claro em suas denúncias verbais e, ao contrário do que lhe é peculiar, ao invés de tentar utilizar seus prestígios e prerrogativas políticas para resolver os problemas pessoais com os seus desafetos, faça um requerimento por escrito, oficializando suas acusações e dizendo os nomes. Sugiro que faça a tal denúncia em caminho ao Ministério Público, ao comandante do 2º Exército do Batalhão, ou à Secretaria de Segurança Pública, sabendo que cabe longe da prova quem acusa. Preocupado com esta denúncia grave, como cidadão e profissional de segurança, informo que já solicitei ao comandante da 4ª Companhia de Maricá, o tenente Toledo, que seja aberto procedimento de averiguação da unidade militar a fim de comprovar possíveis ilícitos. Oriento que o vereador o faça o mesmo, inclusive colabore nas investigações, pois ao que parece o papagaio que se referiu parece lhe ter dado um bom embasamento. Para completar a tragédia dos 8 minutos, o vereador ainda proferiu a seguinte frase: se eu parar
na praça, comer 3 preais e tomar uma cachaça junto 200 pessoas. Observe que o vereador poderia comer um frango, uma passarinho, uma sardinha, qualquer outro tira-gosto, mas este fez questão de demonstrar que vai crescer carne preada. Alguns devem estar perguntando qual o problema de comer carne preada. Pequeno probleminha é que o presidente da República fez saber que o Congresso Nacional decretou e sancionou a lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que diz o seguinte, artigo 1º: os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadores naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanho. Parágrafo 1º. Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. Parágrafo 2º. A utilização, perseguição, caça ou apanho de espécies de fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Nessas áreas, para a prática de atos de caça é necessário consentimento expresso ou tácito dos proprietários nos termos do artigo 594, 595, 596, 597 e 598 do Código Civil. Artigo 2º. É proibido o exercício da caça profissional. Artigo 3º. É proibido o comércio de espécies de fauna silvestre, de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanho. Sendo assim, além de demonstrar que a deve da caça de preais ou usar a plenária para explicitar este homem público que foi eleito para fiscalizar a lei e lá, principalmente, deu um péssimo exemplo daqueles que também admiram essa prática criminosa, fazendo no mínimo apologia ao crime, utilizando a plenária para dissimular essa ideia, pois para saborear a referida carne, ele terá que obter alguém que a praticou o crime. Mediante tantas aberrações, quebra de regimento desta Casa de Leis, ao qual respeito à prática da apologia do crime mental, em respeito à instituição, aos cidadãos atingidos, aos veículos de comunicação, às pessoas de bem que lutam de forma democrática e respeitosa, não somente com o estatuto desta Casa de Lei, mas também o cidadão maricaense, em solicitar, de acordo com o capítulo 3, artigo 260 do Regimento Interno, a cassação do mandato do vereador Ferreira por quebra de acordo com o que rege o parágrafo 2º. Sabendo que esta Casa agirá de forma imparcial, sem utilizar de corporativismo, protecionismo, aquele que deixou suas declarações e constrangimentos a todos os presentes, inclusive aos seus colegas vereadores, ressalto mais uma vez. Ele usou o tribunal desta Casa de Lei para fazer uma cobrança pessoal de forma indevida, caluniando pessoas, denegrindo a imagem da imprensa, usando palavras impróprias. Sabendo, pois, que consta, nos casos dos incisos 1, 2 e 6 do caput deste artigo, a perda de mandato será decidida pela Câmara por voto secreto, maioria absoluta dos vereadores, mediante aprovação da mesa, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Informo ainda que acredito na integridade e na transparência dos procedimentos a serem adotados pelo membro desta Casa e digo que estes estão sendo tomadas medidas junto ao Ministério Público referente a este caso fora disposto. E todos os procedimentos adotados por aqui em diante, por ser militar, serão informados ao meu comandante imediato, ao comandante do 12º Batalhão, Serviço de Inteligência, assim como os parlamentares estaduais e federais que têm acesso aos colegas de imprensa. Vale esclarecer que tal conteúdo estará sendo enviado aos órgãos federais e estaduais, entre eles Delegacia da Polícia Federal, Delegacia da Polícia Civil, 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal Regional Eleitoral, para serem tomadas as devidas providências cabíveis e legais ao referido edil. Sem mais para dizer, demonstro meu repúdio às atitudes como essa e aguardo por justiça. Assina Fabiano Novaes Rocha, membro do Conselho Cidadão Maricaense. Segue em anexo, certidão de identidade, CPF e título eleitoral, além de comprovação de residência. Tendo em vista, Câmara, que, como falei anteriormente, eu vou encaminhar para a Procuradoria da Casa, para que a Procuradoria dê parecer e depois junte com a Comissão de Justiça e Redação Final. Senhor Presidente, membro da mesa, colegas vereadores, imprensa, público presente. Eu venho a essa tribuna para falar da denúncia que os nobres colegas aí da imprensa, civil da imprensa estão fazendo, e dizer que no dia 30, quando eu me reportei aos 5 jornalecos, eu não me reportei aos profissionais da imprensa.
os profissionais da imprensa sempre estão aí dispostos a trazer transparência e falar a realidade que acontece no nosso município, tanto seja de bom como de ruim. Eu falei da imprensa marrom, que fazem daquilo que eles eram para levar ao conhecimento das pessoas, eles fazem perseguições. Então, hora nenhuma, essa imprensa de Maricá aqui, a imprensa que se faz respeito ao município, aos cidadãos maricaenses, eu sempre recebi a todos com respeito, nunca decepcionei nenhum. Inclusive, alguém que está aí hoje falando aí, fazendo a denúncia, já recebi na minha casa com carinho. Todos eles que hoje me trataram com respeito sempre foram tratados da mesma forma. Agora, quem usa a imprensa, o jornal, para fazer promoção pessoal e calúnias contra as pessoas, eu não acho que seja a imprensa do nosso município, e para esse tipo de pessoas o respeito é o mesmo, porque se eles têm o direito de pegar e fazer o que eles acham que devem fazer com a vida das pessoas, botar o que eles querem no papel, que nós mesmos nessa casa aqui, muitas das vezes até o Paulo Maurício às vezes solicitava o presidente para a gente tomar uma atitude contra as barbáries que se colocava aí no papel aí, se dizendo de imprensa. Para esse tipo de repórter que se diz, eu permaneço no que eu falei, não vou voltar atrás. Para esse tipo de pasquim, para esse tipo de pessoas que se diz da imprensa para fazer promoção pessoal, política, eles eram para pegar o código lá o código de ética do jornalismo brasileiro, eles também analisaram para ver se eles estavam fazendo certo. E quando eu me reportei às 200 pessoas para comer 3 pregos com cachaça, foi um ditado que meu pai usava quando queria ajudar alguém na época. Falava, a gente pega 3 pregos com 1 litro de cachaça. Eu me reportei a um ditado antigo, que é mais antigo, quem sabe disso. E hoje, eu jamais ia levar 3 pregos para comer na praça para juntar 200 pessoas. Vocês sabem que isso não tem lógica nenhuma. E quem quiser apreciar, saborear, ampliar, tem nas casas de rações, a preá da Índia, tem coelho da Índia, isso para alguns informados que quiserem. Inclusive ali na estrada de Bosque Fundo, perto do Verdão, tem um antelô que cria e vende abatido para a pessoa na hora. E isso para mim eu vou dizer que fui criado na roça, não vou dizer vocês quando eu era moleque, nunca cacei, a gente criado na roça mediante a pobreza que a gente vivíamos. Muitas das vezes a preazinha foi mesmo parte da nossa alimentação. Mas hoje, com 45 anos, eu não faço mais essa prática. Eu usei como um ditado a prática de dizer que se eu fosse ali, com 3 pregos, 1 litro de cachaça, juntaria 200 pessoas. Então eu não tenho mais muito o que falar. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, público presente a essa Casa de Leis. Eu vi atentamente as denúncias contra o vereador Elton dentro da nossa Casa de Leis. Eu quero perguntar ao senhor presidente, quando a imprensa também levanta falso sobre os membros dessa casa, tem o mesmo tratamento, tem a quem pedir o mandato, tem a quem a gente recorrer para isso? Eu parno, mas tem acontecido constantemente da imprensa falar mal de elementos dessa casa e nada acontece. Vereador, acho que comum suas palavras por parte. Acho que se a imprensa falar mal do vereador, cabe o vereador entrar juridicamente contra quem falou. Não cabe a Câmara entrar.
Já falei anteriormente com Vossa Excelência, até porque nós não podemos usar um advogado que é pago por horário público para legislar em causas próprias. Você está falando do vereador diretamente, nós temos que entrar, quem tem que entrar é o vereador, não é a casa. Vamos lá, senhor presidente. Vamos lá, senhor presidente. Várias vezes se pegou o jornal dessa cidade dizendo que essa casa levou 150 milhões. Não dava nome de vereadores. Não sei, Já se botou aí. Já se colocou isso. 100 mil cada um. Cada um.